conosco, amém? Estamos aqui mais um dia da campanha, né? Igreja cheia, glória a Deus. Quase que o microfone me deixou na mão, vocês viram, né? Cadê meu Salvador? Vini, outra vez foi ele que me salvou. Mas estamos aqui, mais um dia da campanha, e Deus fazendo milagres, e Deus realizando sonhos, né? Como o Fernandinho acabou de cantar, né, Fernandinho? Eu tenho ele como meu filho, tá, gente? E que Deus possa fazer em nós aquilo que nós estamos dispostos a fazer para Ele, né? E que nós venhamos estar disposto a ficar nessa caminhada. E a palavra desta noite para nós que Deus colocou em meu coração está lá em 1 Reis. Primeira Reis 19. Obrigada. 1 Reis 19, versículo 19. Amém? O meu título aqui na minha Bíblia está A Vocação de Eliseu. Em algumas versões vai estar O Chamado de Eliseu. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Ele estava com o duodécimo. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou as juntas de boi e o imolou, matou, né? E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e a deu ao povo e comeram. Então se dispôs a seguir a Elias e o servia. Amém? Deus, mais uma vez, obrigada. Deus, que o Senhor seja bem-vindo aqui no nosso meio. Deus, esta palavra é tua, Senhor. Deus, continua falando em nossos corações, continua ministrando aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Amém. Amém? Então, quando começou a campanha, né? Eu esqueci de mandar vocês sentarem e você já sabe. Então, a única pessoa aqui, então, quando todos os pastores que já pregou aqui, eu mesmo não sabia nada do que eles iam pregar. A única pessoa que sabia o que eu ia pregar é a minha amada pastora Lúcia. Né, pastora Lúcia? Ela comentou comigo, eu comentei com ela, e até nós falamos assim que está alinhando, né? Está alinhando a palavra, o que Deus quer falar em nossos corações. Então, o Eliseu, o significado do nome de Eliseu é salvação. E Deus tem salvação para a tua família, em nome de Jesus. E Elias obedeceu à vontade de Deus. Eliseu atendeu ao chamado e obedeceu. E o título da mensagem desta noite é: Deus te chama. Deus me chama. Diga para o teu irmão e fala bem assim para ele: Deus me chama. Não é Deus te chama, não é Deus me chama. Deus está me chamando, tá? Eu estava falando assim, né, que todo dia o Fernando fala: olha para o teu irmão e dá um sorriso, né? Dá uma risadinha, dá um sorriso. Eu falo daí, alguns 2 anos atrás, eu acho, quando o pastor vinha pregar aqui e falava assim: olha para o teu irmão e fala isso, olha pro teu... eu tinha uma raiva.
Daí eu falei, meu Deus do céu, daí quando eu comecei a ter esses pensamentos, todos os pastores que vinham pregar e falavam, olha pro teu irmão, agora hoje não, hoje eu amo, quando eu falo, olha pro teu irmão, me sorria, Deus já me tratou. Então Deus nos trata, tá, gente? Então, assim, Eliseu, Eliseu obedeceu esse chamado. O texto foca no chamado decisivo de Deus para o ministério de Eliseu, destacando a necessidade de renúncia total. O que nós ainda precisamos renunciar? O que nós ainda precisamos abandonar? Vamos pensando aí, tá? Queimando os bois, os arados, despediu dos pais e a disposição para servir e aprender, mostrando que Deus nos chama em meio à rotina e exige um compromisso sem volta para uma nova vida de fé e propósito. Então, o que nós ainda precisamos queimar? O que está ainda no meu passado que eu fico trazendo para o presente? O que eu preciso queimar? O que eu preciso fazer renúncia? O que Deus está pedindo para mim fazer e eu estou depois. Depois, Deus, eu faço. Depois, Deus. Ah, Deus, o Senhor não sabe, o Senhor não tem noção do que eu passo. E Eliseu, quando Elias passou e jogou o manto sobre Eliseu, Eliseu estava trabalhando. Quem aqui trabalha? Eu não trabalho, tá, gente? Como diz os antigos, eu fico de varda. Mas eu já trabalhei muito, tá? Quando Deus me chamou, eu estava trabalhando. Tá? E trabalhando. Trabalhava numa madeireira. Chegava de tarde, Jesus amado, os cabelos eram puro pó. E a roupa, meu, a gente olhava assim, trocava e ia embora daquele jeito. Quando Deus me chamou, eu fui para Jesus, voltei, né, para Jesus. E aí eu estava lá num culto, bem abençoado o culto, da irmã Tânia chegou em mim e falou assim, irmã Nícia, eu estava orando e Deus mostrou você de diaconisa. Eu falei, oh, Jesus. Aí eu fui de diaconisa. Acho que eu fiquei uns 2, 3 anos de diaconisa. Aí, quando eu estava na escala, eu levava o uniforme para o trabalho. Aí, de lá do trabalho, eu já ia direto para a igreja. Aí, eu fazia hora extra, eu ia direto para a igreja, lá eu me trocava e servia o Senhor ali. Então, hoje, quando eu vejo os diáconos aqui, tudo servindo, trabalhando, eu lembro daquele tempo, né? Eles são tão fofinhos, né? Barra se bem, né? São umas gracinhas eles. Tudo arrumadinho, né? Tudo alinhado. E Eliseu estava lá, bem trabalhando, né? Bem tranquilo trabalhando. E passa Elias. Então, o chamado de Deus não acontece necessariamente em momento de ociosidade, mas pode nos encontrar em nossa rotina, em nossa fidelidade diária. Aí, quando eu falo assim, eu não tenho tempo, a minha agenda está cheia, é muito cansativo. Eu já passei por tudo isso. Então, quando vocês veem a gente aqui, a gente já passou por muita coisa. A gente já atropelou também muitas coisas. Então, eu estava lá trabalhando, mas tem gente que não está trabalhando, mas Deus chama. E às vezes as pessoas que ainda não trabalham ainda falam assim para Deus, eu não tenho tempo. Aí Deus acrescenta o tempo. Não, ainda não dá. Então, quando eu venho para a tarde da benção, né, pastora Lúcia? Eu saía de casa 2h10. Pegava o ônibus, vinha. Chegava aqui, abria a igreja, tudo. Arrumava aqui a aguinha da pastora Lúcia. Colocava a toalha. Eu sirvo ela, tá? Nas quarta-feiras. Né, pastora Lúcia? Uma benção. Eu tô falando assim, mas ela é uma benção. E... Ó, pastora Lúcia, vai vendo, tá? Vai vendo. Vai vendo. E daí, gente, eu tava saindo de casa nesse horário. E daí, eu chegava aqui 2h25, 2h20, eu comecei a não tá dando certo, tá muito corrido, muito apurado. Daí Deus mostrou para mim que eu tinha tempo. Aí eu comecei a sair de casa 1h20, 1h15. Aí eu chego aqui 1h40,
ajeito tudo, né, pastora Lúcia? Deixo tudo arrumadinho, deixo colocar a aguinha aqui para ela, arrumo a toalha aqui na mesa para colocar os pedidos de oração. Eu fico ali, daí na quarta-feira eu sou diaconisa, tá? E Deus me colocou de novo como diaconisa na quarta-feira. Mas assim, gente, o que eu tô falando aqui para vocês é que nós temos tempo para a obra, para o reino. A gente tem. E Elias, Eliseu, ele teve um custo da decisão. Ele fez uma renúncia total. Está lá no versículo 20 e 21, que você pode acompanhar. A decisão por um Deus deve ser definitiva, sem volta. Eu não posso voltar atrás. Deus não está procurando apenas líderes, mas pessoas dispostas a serem chamadas à renúncia ao passado e a servir para o reino de Deus e avançar. É isso que Deus quer de nós. Que eu venha servir. Que eu venha servir pessoas. Não posso ser só um líder que estou só, entendeu? Eu preciso servir essas pessoas. Eu preciso servir esse reino. E quando Elias chama Eliseu, quando Elias chama Eliseu, né, Elias estava em uma profunda crise de perseguição. Vocês podem olhar aqui no capítulo anterior. Ele está falando, ele está reclamando com Deus. Ele está aqui no versículo 17. Ele está falando para Deus do povo, está falando para Deus de tudo que está acontecendo. Então ele estava frustrado, como acontece muitas vezes com a gente. A gente fica frustrado várias e várias vezes. E o chamado de Eliseu veio do próprio Deus. Deus instruiu Elias a ungir Eliseu como seu sucessor. Aqui no versículo 16 está falando também sobre isso, tá? Então, Deus é Deus que honra aqueles que obedecem. Vocês obedecem? Eu obedeço? Para mim também, tá, gente? Então, a gente precisa obedecer. Nós fazemos para Deus, apenas faça o seu melhor. Continua fazendo o seu melhor. Continua mostrando para Deus. Para Deus, não é para o homem que você tem que mostrar, é para Deus que você precisa fazer o seu melhor. E aqueles que sempre obedecem, ele precisa aproveitar a oportunidade que Deus está para a qual Deus está chamando para a sua vida. Deus quer, né, usar você naquilo que ele tem te chamado. Nós temos que fazer as escolhas. Eliseu fez uma escolha, abandonou tudo, largou tudo e foi servir ao Senhor. Então, vamos para frente. Eliseu entendeu e foi começar uma nova etapa, avante sem parar. Ele não olhou para trás. Ele foi lá, se despediu dos pais, matou os bois, pegou os arados, colocou fogo, cozinhou essa carne, nos dias de hoje, né, assou essa carne, né, fizeram um churrasco. E às vezes você diz para Deus, né, muda a minha história. Deus quer realmente mudar a nossa história. Mas você está fazendo escolhas erradas, atitudes erradas. Você precisa mudar, nós precisamos mudar. Nós precisamos ter uma nova postura, uma mudança nova nós precisamos ter, para que Deus continue agindo na minha e na sua vida. Então, Deus está dizendo para nessa noite para nós, Deus me chama. Deus está te chamando, Deus está mostrando em todas essas mensagens que a gente teve aqui que Ele está nos chamando. Eu só preciso obedecer. Eu só preciso olhar realmente para Deus que Ele está me chamando. E Ele te chama. E esse chamado que Deus está fazendo para nós é grande. Eu só preciso obedecer. Eu só preciso ter coragem. Eu só preciso saber ministrar a minha vida, ministrar o meu tempo. E muitas vezes, a gente não consegue fazer isso porque a gente não consegue colocar isso na presença do Senhor. Quando eu vim aqui para o EQ Costeira, o pastor Eduardo falou bem assim para mim, assim, Eunice, você ainda não foi levada à obreira, né? Eu falei, não. Gente, eu nem, não tá nem aí. Tá nem aí. Não. Ah, então eu vou te levar à obreira. Tá bom. Eu nem sabia.
que estava me esperando. Aí, escala de terça, vim na oração, pregar. Eu falei, meu Deus do céu. Até hoje, né? Ainda dá aquele frio assim, né, pastora Lúcia? Dá aquele frio, aquele mal-estar, mas tô aqui. E às vezes Deus chama a gente, é a mesma coisa. Deus não vai mostrar para você, né? Ele está te chamando para uma grande obra. Estou te chamando para você fazer isso. Aí você vai, mas chega lá, o negócio é bem diferente. Chega lá, você tem que orar, você tem que jejuar. É joelho dobrado, sabe? E você vai caminhando, caminhando. Estava falando ali para a Geise hoje, né, que a gente chega assim, né, faz muito tempo assim que vocês sabem lá o ditado, né? Que a pessoa chega agora e já senta na janela e quer tomar os ventinhos, né? Faz tempo que nós não toma vento, né? Faz um tempão. Nós não toma mais o primeiro ventinho, não. Então a gente vai, quando não é uma coisa é outra, não é uma coisa é outra. Michel fala assim para mim, o meu filho, fala assim para mim na quarta-feira, que eu sou a louca da tarde da benção. Porque se ele demorar a chegar em casa, ele nem almoço não acha, né, Michel? Porque eu já tô pronta, já tomei banho, já tô lá. Aí eu tô lá, eu tô aqui, né? Tô lá sentada, parada, esperando o horário. Mas o meu pensamento tá assim, ó. Que hora que é o ônibus? Eu não posso perder o ônibus, não posso perder o ônibus. O meu pensamento tá assim. Então, daí ele fala que eu sou a louca da tarde da benção. Mas a pastora Lúcia também, né? A pastora Lúcia é a louquinha da tarde da benção. Tá? Ela cuida dos netos, ela faz atendimento. Aí vem pra tarde da benção, né? Tem médico às vezes, né? Nós temos médico às vezes, nós estamos aqui, gente. Então, a pessoa não sabe, né? Que a gente pedala, 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 e às vezes a gente morre, às vezes pedalando ainda. Aí Deus fala, não, levanta e vai, que ainda tem mais para você ainda, tá? Então, como é que é lá o ditado, né? Nada, nada e vai morrer na praia, né? Então, é isso aí. Mas nós estamos aqui obedecendo o chamado do Senhor. Às vezes tem choro, às vezes o joelho não consegue dobrar para orar. Às vezes a gente recebe afronta, né? Mas a gente está aqui. Não interessa. É Deus que me chamou. É Deus que está te chamando. E Ele está dizendo para nós essa noite: eu estou te chamando para essa obra, que é uma obra grande. E o reino está aí, nos esperando para essa obra grande. E eu preciso mudar. Então Eliseu vai lá, ele se despede dos pais, né, mostrando honra e respeito, mas deixando claro que a lealdade agora era servir o chamado de Deus. Ele se despediu. A Bíblia não diz que ele foi lá e falou, estou indo embora, vou fazer a obra, não volto mais. Não, ele se despediu. Então, o que a gente vê aqui é que ele se despediu, mas às vezes de tempo em tempo ele ia voltar. Dar um abraço, né? Mas ele deixou bens, que foi os bois lá que ele matou. Então, naquela época, as pessoas que tinham boi, tinham aradura, eram pessoas que tinham posse. Então, Eliseu não era assim um pobrezinho, pobrezinho. Mas ele deixou tudo. E quando Elias passa por ele e joga o manto, fala, você sabe, né? Ele diz assim, deixa eu me achar aqui. E me perdi aqui. No 20. Então, obrigado. Então, deixou estes os bois, correu após Elias e disse, deixa eu beijar os meus pais e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu, vai e volta, pois já sabes que fiz contigo. Quando Elias passou e jogou o manto, ele nem perguntou, ele largou e foi. E aqui, ó, no 16, no 15, o Senhor fala assim, disse-lhe o Senhor falando para Elias, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, o rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nice, ungirás o rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate e de Abel Moalã, ungirás profeta em teu lugar. Olha o que Deus falou para Elias. Você vai lá, vai ungir Eliseu,
porque ele vai ser teu sucessor. E Elias passa lá, joga o manto nele, ele vai e caminha com Eliseu, ele vai até o fim com Eliseu. Aqui diz, então se dispôs a seguir a Elias e o servia. Ele não perguntou para Elias o que era, por que ele jogou o manto, por que ele passou lá e jogou o manto. Mas Elias sabia, porque Deus tinha falado para Elias, ele vai ficar no teu lugar, ele vai ser o teu sucessor. Então, quando a gente vem para o ministério, muitas vezes a gente não pergunta para Deus, a gente vem. Aí, lá na frente, Deus vai mostrando, Deus vai colocando nós no lugar certo, Deus vai mostrando o que nós devemos fazer, como que nós devemos andar, como que nós devemos prosseguir. Por isso o tema da campanha é avante. Siga em frente, não é para você ficar estacionado. Então, quando passa o vídeo da campanha, passa aqueles homens lá marchando, assim, esse dia eu falei com a irmã ali, meu Deus do céu, quase tem um troço. Aquilo parece que vai vir em cima de mim, assim, e eu me vejo marchando junto. Aí aquela outra parte que as muralhas estão caindo lá, meu Deus do céu, quase morro. O coração vai, meu Deus, fazer com a minha irmã, a Michelle faz assim. Meu Jesus amado, que coisa tremenda. Vocês já repararam no vídeo? Repararam mesmo? Olha com carinho nesse vídeo, meu Deus do céu. Aí eu vejo a igreja marchando, a igreja se levantando, a igreja indo, a igreja não estacionada, a igreja olhando para frente e indo. Vocês viram aquele soldado que está ali marchando? Eles não olham para lá nem vai marchando. E a gente tem que ser assim na nossa caminhada com Cristo. Marchar e marchar. Não olhar para os lados, que Deus vai derrubar as muralhas, que Deus vai te dar vitória, que Deus vai trazer aquilo que tem que trazer, que Deus vai continuar nos abençoando, que Deus vai continuar nos fortalecendo. E a gente precisa disso tudo na nossa caminhada. A gente é dependente de Deus. A gente fala assim para Deus, eis-me aqui, Senhor. Aí quando Deus começa, eis-me aqui, mas não. Porque é muito dolorido às vezes. É muito dolorido. Mas nós vencemos. Nós conseguimos vencer com o Senhor. Então o Senhor nos dá essa vitória. O Senhor cuida de nós o tempo todo. Eu preciso arrumar minha agenda. Eu preciso arrumar meu tempo. Eu preciso cuidar das minhas coisas para não atropelar as coisas de Deus. E quando Deus diz, eu te chamo, é para uma boa obra. Eu estou te chamando para você vir e fazer o melhor para mim. Eu estou te chamando porque eu olhei para você. E quando Deus chamou os discípulos, eles estavam lá trabalhando. Venham, vou fazer de vocês pescadores de homens. Se alguém chega na gente naquela época e fala assim, o que é isso, né? Pescadores de homens. Não quero pescar esse homem não, Senhor. Não quero pescar essa mulher aí não. Dá muito trabalho. Mas os discípulos não perguntou. Eliseu não perguntou. Eliseu só foi. Os discípulos só foram. E o reino está aí, esperando a gente para fazer essa grande obra. Então, que a gente venha fazer essa renúncia e venha fazer essa entrega. O chamado exige uma renúncia completa e uma decisão pessoal de deixar o conhecido para o desconhecido, priorizando o chamado de Deus. Então, esse desconhecido é a mesma coisa quando eu entro numa empresa. Eu entro numa empresa, começo a trabalhar, as pessoas que estão ali, que é responsável por mim, que comecei naquele dia, ele não vai me instruir, não vai me ensinar? Vai ou não vai? Com Deus é a mesma coisa. Então, quando Deus me chama, é tudo um desconhecido. A gente olha, meu Deus do céu. Aí Deus vai mostrando, Deus vai colocando as coisas no lugar, sabe? Daí Deus mostra para mim, agora está aqui. Aí vem mais coisa, ele mostra, agora você vai por aqui.
Então, por aí a gente vai. Então, quando eu presto atenção no que Deus está falando nessa palavra, no que Deus está ministrando nas nossas vidas, eu vou bem. Eu vou bem, mesmo tendo lutas, mesmo tendo situações financeiras ruins, família às vezes que dá problema, filho que não obedece. E aí, mas daí Deus fala: eu estou contigo. Deus me chama, não importa. Então, quando que eu vim para cá, e daí já tinha campanha, né? Se eu não me engano. Não, já tinha campanha. E daí, eu sempre no primeiro dia eu faltava. Sempre. Vou ficar com meu esposo. Para quem não conhece, né, não sabe, meu esposo é católico. E, e eu ficava, todo dia primeiro eu ficava. Não vinha para o primeiro dia da campanha. Um dia eu vim no segundo dia, não lembro se foi no segundo ou no terceiro, não lembro direito. O pastor Eduardo pregou. Não sei até hoje o que ele falou. Tenho a mínima ideia. Mas ele falou. Falou. E eu falei, meu Deus, eu queria entrar embaixo da cadeira, que o Espírito Santo foi me constrangendo, que vergonha, Deus. Nunca mais eu faltei o primeiro dia. Não sei o que ele falou naquele dia, mas ele falou para mim nunca mais faltar. Deus usou ele, fala porque ela precisa, não pode faltar mais no primeiro dia, mas que coisa terrível é essa? Para mim, né, gente? Para mim, então Deus queria me tratar. E hoje eu não falto mais, eu venho os 12 dias certinho. Tá? Igual o Fernandinho falou hoje, né? É cansativo e tal, é bem cansativo mesmo, nós estamos aqui. Hoje é o 8º dia. E nós estamos aqui. Nós estamos aqui para receber essa palavra que Deus me chama, esse chamado de amor, esse chamado para obedecer. E para finalizar, não desperdice a sua vida buscando prazeres que não podem satisfazer os anseios mais profundo do seu coração. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga ao Senhor Jesus, nosso Salvador. Que Deus em Cristo Jesus muito nos abençoe, nos guarde através do Espírito Santo até o dia final. Amém? Deus está te chamando para fazer a diferença. Depois que Eliseu foi com Elias, Eliseu fez 14 milagres, o dobro, a porção dobrada que é falado. E ele seguiu Elias. Quem que você anda seguindo? Para quem que você anda olhando? Quem é a pessoa que está junto com você? O que é que você ainda não queimou? O que é que você ainda está olhando? Se vai ou não vai? E Deus está dizendo nessa noite para você: eu estou te chamando. Deus te chama para um novo tempo, uma nova oportunidade, uma nova vida. Mude a sua postura. Faça as mudanças que você precisa fazer. Não é fácil. Se fosse fácil, ninguém vinha para Jesus. É difícil mesmo. Mas Deus nos dá todo as estratégias para que nós possamos mudar, para que nós possamos ter uma vida diferente, para que nós não ficamos olhando lá atrás. Eliseu só foi se despedir e voltou e queimou os bois, queimou os arados e seguiu. O que é que você ainda não está querendo deixar? O que é que está te impedindo de você ir avante? O que é que está te impedindo de você entrar nessa grande obra? Cada vez que eu prego, Deus traz uma palavra diferente, mas é aquilo que Ele coloca nos corações de quem pregou aqui já. E a gente vai ministrando. Uma vez eu vim pregar e eu com muito medo e preocupação do que o povo ia achar. Aí eu vim, cheguei aqui, acho que tinha só mais 5 pessoas. Eu olhei assim, acho que tinha mais 5, 6 pessoas. Eu falei, glória a Deus, glória a Deus. Não veio ninguém. Aí tem 5 aqui.
Aí eu virei para frente, acho que não deu uns 15 minutos, que eu olhei para trás, meu Deus. E Deus agora. E hoje a igreja está lotada. E Deus vai mudando de tempo em tempo. Não é fácil subir aqui. Nós temos nossas dificuldades, nossas tristezas, nossas frustrações, e nós estamos aqui. Deus te chama. Então obedeça.